Quero te dar as boas-vindas, nós chegamos agora, finalmente, à última aula do nosso módulo Eis que Tudo Se Fez Novo. Estamos aqui concluindo, para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje você vai ter acesso à quarta aula, então eu quero te convidar, você que não assistiu as 3 primeiras, para agora, para! Você vai gastar essas meia hora de aula agora assistindo a primeira aula. Você volta para a primeira. Pastor, eu perdi a segunda, a terceira volta. Esquece essa aqui você vê na semana que vem, tá? Mas você que está nos acompanhando, você vai chegar agora à quarta aula, ao quarto ensino, sobre a praticidade da vida cristã. Você foi esclarecido coisas no teu entendimento, práticas referente a uma decisão do batismo, e agora e a tua conduta? Porque você não foi chamado para ser cristão, meu irmão, dentro da igreja somente, tá? Você vai ao culto ali uma vez por semana, 2 horinhas ali, ok. E os outros dias? Então, mais importante até, ou tão importante quanto a conduta que eu tenho dentro da igreja, é minha conduta fora. Porque pregar para quem é da igreja é fácil, eu quero ver para os outros. Então, antes de te convidar, vamos junto aqui na nossa quarta aula do módulo Eis que Tudo Se Fez Novo, a quarta aula, Vivendo como um Cristão, aqui na Escola Bíblica. Deixa eu te perguntar, você conhece a Bíblia? Ou talvez não, né? Porque você está começando agora, vai tomar uma decisão por Cristo, então vou passar um ensinamento para você. Mateus 23, Evangelho segundo Mateus, pode até anotar aí, capítulo 23. É o único momento na Bíblia que Jesus chama uma classe de pessoas de hipócritas. Jesus ele discute com fariseus, mestres da lei, saduceu, com quem tem pecado, com quem não tem, com tudo aquilo. Jesus agita as estruturas da religião dentro de Jerusalém, do judaísmo. Jesus cumpre a lei de Moisés, mas enfim, Jesus olha para alguns homens e diz hipócritas. Pensa comigo, de tudo que Cristo poderia chamar alguém, eu acho que de cabeça, a única maneira que Cristo foi, o único momento que ele foi extremamente ofensivo, falando algo que não é palavrão, mas é pejorativo para alguém, foi nesse momento em Mateus 23. Cristo ele não xinga com palavrões, mas ele é sutil para dizer hipócrita. E para aqueles homens isso infelizmente deve ter feito sentido. Quem Cristo chama de hipócrita? Aqueles que ensinavam da maneira correta, mas não praticavam o que ensinavam. Aqueles homens que tinham o encargo de serem fariseus e mestres da lei. Chegava algum indivíduo e falando, como eu devo agir nessa situação? Você age assim, 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 porque Deus se agrada desse jeito e Deus não se agrada do outro. Vinham outras pessoas, você faz isso e isso. E quando eles olhavam para a própria vida, eles não praticavam. Então entenda, não praticar o que ensina não é falta de consciência, não é falta de clareza do ensino, é hipocrisia. Então já ajuste o teu coração, porque se você tem decidido por Cristo, tem falado e ouvido sobre o ensino correto, mas não tem praticado, você é hipócrita. Graças a Deus por aqueles que estão no período da ignorância, porque eles não estão sendo culpados, mas aqueles que entendem, eles são hipócritas. Mateus 23 fala então das pessoas que ensinam, mas não praticam. E essa aula está aqui para te ajudar a ensinar e ser ensinado e a praticar o jeito correto de viver como cristão. Segunda aula então, a quarta aula, perdão, vivendo como cristão. Vamos entender um pouquinho mais o que isso significa. Eu dividi essa aula em 4 pontos, que é fundamental. Pensa comigo, o que é um cristão? O cristão não é aquele que se relaciona só com o Cristo da palavra. O cristão é aquele que se relaciona com Deus, com Cristo, com a igreja e com o Espírito Santo. Eu não posso ter uma experiência de cristão se eu me limito à minha igreja local. Veja, o alicerce da minha fé, da tua fé, não pode ser o serviço voluntário que eu presto na igreja. Não pode ser só isso, eu estou cooperando com o reino, mas eu não estou cooperando com o meu espírito. Talvez eu estou cooperando com a obra de Cristo, mas não com o reino eterno. Entenda que Cristo quer as almas e Cristo quer que nós nos aperfeiçoemos. Então nós precisamos viver uma vida cristã dentro da igreja e fora da igreja. Então viver dentro da igreja é um ponto, mas nós temos outros 3. Primeiro ponto aí, o que está aparecendo na tua tela? Vivendo como cristão, qual é o primeiro ponto? Vivendo como filho de quem? O que está escrito aí? Filho de Deus. Seu primeiro momento é eu me batizei, eu sou convertido, agora o fulano não existe mais, existe um cristão, um pequeno Cristo, que é um filho de Deus. Você sabia que Cristo é o primogênito?
Cristo não é só o Cristo, o Messias. Jesus é o primogênito. Você é irmão de Cristo. Eu sou irmão de Cristo. O cristão que está se convertendo hoje, cheio de pecados, começando seu processo de aperfeiçoamento e santificação. Ele é um filho de Deus porque é irmão de Cristo. Então entenda, você deve viver conforme a tua identidade. Você deve viver como filho de Deus. Sabe, no mundo antigo, lá em Roma, do império que governava a Judéia também, determinados indivíduos só poderiam acessar lugares de autoridade se eles tivessem um pai. Sabe qual era o nome deles? Aqueles que têm pai dentro da tradição romana, do latim? Os patrícios. Então ninguém poderia se candidatar a um cargo de senado, a um cargo de imperador, ninguém poderia exercer uma autoridade em Roma, chegar em lugares exclusivos se não fosse um patrício, se não tivesse um pai. Quem é o teu pai para você poder estar aqui falando com a gente? O mundo espiritual reconhece isso. Você chega num lugar, quem é o teu pai? Ah, o meu pai é o meu pai. Não estou falando que é errado ter pai natural, todos nós temos, mas eu estou falando de um ponto de vista espiritual. Você é filho de Deus. Então você tem que se comportar como seu Pai eterno, celestial, te ensina. Então o primeiro ponto, vivendo como filho de Deus, vamos entender, em Cristo, o primogênio, tornamos-nos também filhos de Deus, está em Gálatas 3,26. E temos acesso direto e mais preciso, e ao mais precioso que Cristo teve, estar com Deus na eternidade. Você viu que Cristo veio, viveu seu ministério, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai. O lugar de Cristo é, eu vou para o mundo, mas depois eu volto para o mundo para estar sentado do lado do Pai, até que Cristo volte e a presença de Deus desça na Nova Jerusalém. Mas qual a habitação de Cristo hoje na eternidade? Um trono do lado de Deus. Por quê? Porque ele é filho. Trono do lado direito porque a autoridade, a destra da justiça, a autoridade, Cristo. Então onde você tem que estar no mundo que você vive? A destra de Deus. Só que deixa eu te falar, se Deus está na eternidade, você tem que representar Ele na terra. Se o seu comportamento não mostra a sua filiação a Deus, ninguém vai ver Deus do seu lado. Entende? Cristo está sentado dando testemunho. Eu estou à direita do Pai. A eternidade, eu estou à direita do Pai. A visão de Estevão é, tem alguém à direita do Pai. Está à direita do Pai. E você está num lugar que as pessoas não veem Deus naturalmente, eles veem você. Será que você também está sentado metaforicamente, simbolicamente, à direita do Pai, onde você está hoje? Quando eu olho para mim e falo, cara, meu testemunho é compatível com o de Cristo. Eu estou mostrando que tem um trono maior do meu lado. A minha conduta, a minha forma de agir, de pensar é submissa a esse que está ao meu lado no trono. A esse que o trono é maior, que eu estou do lado. Será que quando eu sento em algum lugar, as pessoas, simbolicamente, sentem que Deus senta junto? Ou eu estou vivendo uma vida distante? Se Cristo é o exemplo de filho e hoje ele está na eternidade descansando à direita do Pai, está sentado à direita do Pai, você tem que fazer o que como cristão? Você tem que estar sempre do lado do Pai. Então, o primeiro ponto, viver como filho de Deus, é viver entendendo que eu sou um filho e eu represento o Pai. Logo, a minha forma de pensar tem que ser igual ao do meu pai. Vou te dar um outro exemplo aqui para a gente encerrar esse primeiro tópico. Se você fala português como eu, você sabia que você não foi alfabetizado? A alfabetização é um processo que ocorre basicamente quando nós aprendemos uma outra língua. A alfabetização no sentido escolar, ali tudo bem. Nós somos analfabetos porque nós não sabemos escrever. E nós precisamos aprender as escritas de uma palavra, de uma língua que eu já sei. Mas alfabeto que é gerado por meio das palavras é transmitido para nós pelos nossos pais. Você chega na escola e com uma determinada idade você começa a escrever as palavras e entender, esse é um A, esse é um B, mas já existe na tua cabeça A, B, C, D, E. Talvez você não saiba a ordem do alfabeto, você não saiba dar nome à cafeteira, ao computador, você não saiba escrever isso daí, mas você sabe o que é, porque na tua casa a gramática, a língua portuguesa foi introjetada, porque tudo o mundo foi apresentado para você com ela. Agora você que é filho de Deus, qual a linguagem que você tem que falar? A do mundo ou a de Deus? Quais os vocabulários que você tem que usar? Todas essas aulas, meu irmão, a gente tem gravado em português. Você não me ouviu falando nada em inglês. Por quê? Porque o meu vocabulário é o português. Se eu falo uma palavra em inglês, não faz sentido. Então eu tenho que fazer o quê? Falar como um brasileiro. Eu tenho que viver como filho de Deus. A minha linguagem tem que ser condizente ao meu Pai. Primeiro ponto, vivendo como filho de Deus. Eu tenho autoridade porque eu represento aquele que é o meu Pai. Eu olho para a realidade, eu preciso alterá-la. Eu preciso mudá-la.
Deus precisa ser evidenciado nesse lugar, por meio do que eu falo, do que eu profetizo, do que eu acho. Deu para entender? A gente pode mudar para o segundo, então? Então, no segundo, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 13. João é o último evangelho da Bíblia, capítulo 13, versos 34 e 35. 34 e 35. E agora, o segundo tópico, você está lendo aí comigo. Vivendo como discípulo de Cristo. Pastor, eu entendi que eu sou filho de Deus, tenho que representá-lo, eu tenho que glorificá-lo, evidenciar o senhorio dele onde eu estiver. Agora, o que é ser discípulo de Cristo? Cristo te pastoreia por meio da palavra e por meio das circunstâncias. Cristo não vai descer da eternidade, deixar o Pai para ficar toda hora encarnado do teu lado. Olha, faz aqui. Não. Cristo vem em Espírito, o Espírito Santo nos move, mas está aqui o caminho correto. A palavra está aqui. E vamos lá então, o que significa viver como discípulo de Cristo? Primeiro ponto desse segundo tópico. Verso 34. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A primeira etapa que nós temos que entender de que viver como discípulo de Cristo é evidenciar o discípulo de Cristo. Pastor, qual é a evidência do discípulo de Cristo? É amar um ao outro. Logo, se eu não amo meu irmão, eu não estou vivendo o discipulado de Cristo. Mas o meu irmão é diferente de mim. Eu sou santo e ele não é santo. Eu sou justo e ele não é justo. Eu sou honesto e ele é desonesto. Ele fala calúnias. Mas você também é irmão de Cristo e você não é santo como Cristo. Do mesmo jeito que você olha para o outro e vê, ele não é tão compatível comigo. Nós temos a mesma identidade, mas ele está no processo de santificação abaixo. Cristo olha para você e fala, eu sou primogênito, você está abaixo de mim. Então você tem que aceitar o outro porque Cristo te aceitou. Isso coloca a gente na maior das regras. Eu tenho que aceitar meu irmão que é diferente de mim, que me calunia, que move o meu coração para coisas negativas, porque Cristo me aceitou. Quando eu amo o outro, eu sou discípulo de Cristo. Mas eu não quero amar. Tudo bem, você não é um discípulo de Cristo, porque o crivo está aqui. João 13, 34, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, vírgula, se amarem uns aos outros. É um crivo, o amor. Estudo bíblico? Não. Culto? Não. Tudo isso é importante, mas o crivo é amar. Então, para ser um discípulo de Cristo, você deve amar um ao outro. Vamos para o segundo ponto importante para entender se você é um discípulo de Cristo. Avança ali uma página ou outra. Evangelho de João, capítulo 15, versos 7 e 8. 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Discipulado de Cristo, tem a ver então com permanecer em Cristo. Se eu amo o meu irmão, estou sendo discípulo de Cristo. E se eu permaneço em Cristo e ele permanece em mim, as palavras dele permanecem em mim, eu também sou um discípulo. Essas duas condições não são competitivas, elas são complementares. Como ser um discípulo de Cristo? Vamos resumir. Amando o outro, permanecendo em Cristo, as palavras dele em mim. Se a palavra dele está em mim, eu li aqui, cara, eu vou amar o outro, independente de quem ele é. Se eu me exercito em amar o outro, eu logo estou permanecendo em Cristo, porque Cristo escolheu ser amado no outro. Então, se você tem dúvida, onde está Cristo? Está no outro. Como é que eu expresso meu amor por Cristo? No outro. Aquele que é improvável, vai lá e ama ele, porque à medida que você ama, o seu coração vai se atrelando ao dele e ao de Cristo. Então, entendendo que o discipulado é um exercício de eu em Jesus, as palavras de Jesus em mim e amar o próximo. Segundo ponto, né? Vamos agora para o terceiro ponto. Vivendo como parte da igreja. É fundamental que nós tenhamos uma casa, um lugar para congregar. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa exercer o discipulado. Fora da igreja, em casa, na sociedade, mas também na igreja. Olha o que o Salmo 133:1 diz. Como é agradável que os irmãos vivam em união. Como maneira é agradável o que se sente que os irmãos, indivíduos, vivam em união. Não é estejam em união. Se eu estou em união, você está me assistindo hoje.
Você não vive me assistindo, você está assistindo. Mas vivam. Vivam na igreja, vivam fora da igreja, vivam com os irmãos que nem fazem parte dessa igreja, mas fazem de Cristo, vivam em união. Terceiro ponto, vivendo como parte da igreja. Eu só serei um cristão coerente se eu viver a parte da igreja. Sabe o que pode entristecer o nosso coração? Ver que quando tem um jogo de futebol muito importante, o estádio fica lotado. Mas quando tem um culto que uma presença muito importante visita, a igreja não está lotada. Tão difícil é lotar uma igreja e tão fácil é lotar um estádio. E eu não estou nem dizendo que é errado o estádio, meu irmão. Só estou dizendo que, será que a gente tem a mesma gana de estar na igreja, de viver pela igreja, quanto um adepto, um torcedor de futebol? Será que a gente tem o mesmo desespero? E assim, o prazer deles se encerra no final do jogo ou no final da temporada. O nosso prazer só aumenta à medida que nós conhecemos Cristo. E tem outro ponto para pensar. Quando eu torço para um time, eu sou um torcedor fanático, eu me visto como torcedor fanático. Eu compro a camisa do meu time, do meu jogador preferido, que é cara, porque eu quero uma oficial. Eu compro produtos, eu sou sócio torcedor, todo mês eu pago uma quantia porque eu quero que o meu time cresça, mesmo que sejam 30 euros e o passe do jogador sejam 300 mil euros, eu acho que eu estou cooperando, mesmo que seja pequeno. E aí eu vou pro estádio, eu vivo e eu falo pros outros, eu discuto, cara, você não pode torcer para outro time, esse é o melhor. Eu tento mudar a realidade, eu educo os meus filhos levando ao estádio. Tem gente que vive essa idolatria e quando se torna cristão, não faz nada. Não dizima, porque a igreja não precisa, olha o tanto dinheiro que ela tem. Não fala de Cristo, mas tem muito crente aqui. Você tá entendendo? Talvez para alguns que são imaturos, tem que olhar o testemunho de idolatria que é praticado nos estádios para entender como tem que se comportar na igreja. Se você não vê o seu pastor fazendo isso porque você não olha com ele com os olhos de admiração, que o discipulado humano também é isso, admiração e imitação, você também tem que começar a olhar para a idolatria do mundo. Por que o mundo é desesperado pela presença do futebol e o homem não é desesperado pela presença de Deus no culto? Por que no estádio nós externalizamos e gritamos e aquela coletividade, talvez a agradabilidade da comunhão que Salmo 133 está falando, seja mais presente em alguns estádios que em algumas igrejas? Por que eu dou carona para o rapaz chegar comigo no estádio, eu pago o estacionamento e a gasolina, mas para o irmão da igreja não? Você está vendo? Tem muita gente que precisa reavaliar o seu testemunho e viver a intensidade que vivia lá fora em Cristo. Ali você gasta dinheiro em alguma coisa com quem nem te conhece. O jogador nem sabe que você existe. Agora aqui, você é achado nele, as palavras dele permanecem em você. Deu para entender? Então, fazer parte da igreja, meu irmão, se sujeitar a um pastor, a uma liderança, a um estatuto, às rotinas, à visão da igreja, não é ser doutrinado, ser manipulado. Lembra da primeira aula? O que os ateus... segunda aula, desculpa, o que os ateus incrédulos veem a respeito de Deus como um doutrinador que limita. A igreja não é esse instrumento, a igreja é um instrumento de ordem, porque o reino de Deus tem ordem, então você tem que se sujeitar àqueles. Ah, pastor, mas eu tenho uma visão diferente. Esquadrinha o seu coração, esquadrinha a tua palavra para ver se não é ainda o velho homem que está se batizando, que não se converteu, e reavalie o ponto para uma outra igreja. Ah, minha igreja tem escândalo. Ok, ora a Deus e pede uma direção. Fale com o seu pastor. Se isso não é resolvido, procure uma igreja santa onde a palavra de Deus é ministrada e o Espírito Santo visita. Deu para entender? Então, vincular a igreja, estar vivendo como parte da igreja é fundamental para o testemunho cristão. Terceiro ponto, vamos caminhar para o fim aqui. Quarto ponto, o que nos resta? Eu vivo como filho de Deus, eu vivo como discípulo de Cristo, eu vivo como parte da igreja. Qual o que resta? Vivendo como amigo do Espírito Santo. Está escrito na tua tela, você já leu. Vivendo como amigo do Espírito Santo. Eu quero te perguntar. Já perguntei muita coisa para mim. Perguntar para você. Ou aproveite, se assistindo aula com alguém, pergunta para quem está do teu lado aí. Como faz para ter intimidade com o Espírito Santo? Como é que você faz para ter intimidade com o Espírito Santo? Como é que a gente faz? Qual a maneira excelente de ter intimidade com o Espírito Santo? Qual a maneira? Só tem uma, meu irmão. E eu vou ser muito direto. Uma vida de devoção. Buscar a Deus como prioridade na tua vida. Estou dizendo para você que está começando agora a caminhada cristã ou estagnou em alguma coisa, está recomeçando, que é fundamental que você entenda que talvez as suas dúvidas estão aí porque você não perguntou para a pessoa correta. Talvez as suas inquietudes, as suas angústias e ansiedades estão aí porque você não foi aos pés da pessoa correta. Se você vai até o Espírito Santo,
entenda, ele vai te dar clareza. E se ele não te der clareza, ele vai te colocar diante de um homem na tua igreja, na tua vida, que te dá clareza. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Qual o motivo que te leva a se despertar pela manhã? O despertador toca para quê? Para você ir trabalhar? Um pouquinho mais cedo para você ir para o ginásio? O que determina, né? O que motiva o seu despertar é quem governa a tua vida. E não tem problema trabalhar, todo mundo trabalha, a gente precisa de dinheiro. Não tem problema ir para o ginásio, todo mundo quer ter uma saúde melhor. Mas o que te leva, o que te motiva a acordar? Entende? Se o que te motiva é o trabalho, teu senhor é o trabalho. Agora você fala, não, pastor, eu tenho que trabalhar às 7. Só que eu me comprometo a acordar 1, 2 horas antes para orar, buscar a Deus, ter o meu momento de devocional, ler as escrituras, refletir, ouvir um louvor, esquecer o mundo, a minha casa, para estar imerso. Aí sim, tomo meu café da manhã, vou para o trabalho, para a academia, o que for. Então entenda, o que motiva você a se despertar, a levantar da cama, é que governa a tua vida. Então eu quero te apresentar uma alternativa do Espírito Santo. Faça do jeito correto, você que está começando a caminhada cristã. Já busca o Espírito Santo. Deus, me dá intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu entender a palavra. Deixa eu te entender, te encontrar aqui. Eu quero estar imerso pela palavra. Esses cursos que a gente oferece aqui, são gratuitos, são uma bênção para a tua vida. E tem outros muito melhores até na internet. Mas nada substitui a intimidade direta com o Espírito Santo. Busca direção, revelação, ora em línguas, tente avançar. Então, como é que você vive com um amigo? Amigo pressupõe intimidade. Você já viu, existe coisa mais vergonhosa do que você chegar para um outro amigo e dizer, eu sou amigo de fulano. E quando esse outro amigo pergunta para o fulano e fala, não, eu nem conheço, a gente é colega de trabalho. Existe algo mais frustrante de você conviver com uma pessoa por muitos anos, seja no trabalho, o que for, cara, esse cara é meu amigo, mas ele não te considera como tal porque o relacionamento de vocês era superficial e você só era carente? Já parou para pensar? Mas nós não fomos convidados para viver dessa maneira. Olha para o Espírito Santo, ele é meu amigo, ele vai me dar conselhos, ele vai falar comigo. Por quê? Olha o versículo que está aparecendo para você projetado agora, de novo de Evangelho de João. João 14, 16 e 19. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês, Ele não vai emprestar, Ele vai dar a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Olha aqui para mim. Jesus intercedeu ao Pai. Abre uma porta de trabalho para o fulano? Não. Jesus intercedeu ao Pai. Dá uma oportunidade melhor. Faz o fulano passar na faculdade? Não. E ele pode realizar isso. Ele intercede ao Pai e fala, olha, eles estão diante do meu conselho. Eu sou aquele que os instrui. Só que eu serei levado para a eternidade com o meu corpo. Agora precisa que eles não fiquem sós, que eles não estejam órfãos naturalmente. Envia então o Espírito Santo para que esteja com eles. Cristo promove uma troca por meio da intercessão. Ele sai da terra e vai para o céu. Os discípulos ficam 3 dias ali, ficam um tempo sozinho, até que ele intercede e o Espírito depois em Atos ele vai vir para a terra no lugar de Cristo. Não como substituto, mas como complementar na obra de Cristo. O Espírito habita entre a igreja, ele está à tua disposição, esperando que você o busque. Nós temos um conselheiro da parte de Deus, um outro conselheiro que está ali em João 14, 16 e 17 à nossa disposição. Você precisa então buscar, porque Cristo está na eternidade. E o Espírito Santo vai ficar conosco para quando? Para todos sempre, para sempre. Porque quando Cristo voltar a inaugurar o fim dos tempos, a presença de Deus vier com a restauração de todas as coisas, o Espírito continua. Você sabia que existe hoje, por assim dizer, uma falta no céu? Quando Cristo voltou, o Espírito Santo desceu e esse céu quer se reencontrar com a terra. Esse céu quer que Cristo desça e o Espírito suba na Nova Jerusalém. Por isso as coisas vão se encaminhar dessa maneira. Mas voltando ao nosso entendimento, para a gente concluir, você tem vivido como um cristão? O teu testemunho tem mostrado o quê? Vamos concluir esse módulo. A forma com que você age no meio da adversidade, das dificuldades, do estresse, das alegrias, dos prazeres. Testemunho o quê? Que você vive como? Se a gente está aqui em Portugal, às vezes a gente vê, quando vai a algum parque, algum som alto. A gente já cogita que é um brasileiro e não um português. Por quê? Porque ele está agindo como um brasileiro. Será que aí, quando as pessoas olham para você, elas denunciam que tem alguma coisa diferente? Você sabia que o original de testemunha é mártir? Mártir é uma palavra que significa martírio. Martírio é
é aquele que morre martirizado por Cristo. Então não existe, do ponto de vista bíblico, quem fala de Cristo e quem é martirizado por Cristo, quem morre em favor de Cristo. Não existe, é tudo mártir. Entendeu? A gente que deu no português palavras diferentes para o martirizado, que sofre o martírio, e para o testemunha. É tudo a mesma coisa, é o mártir. Será que você tem morrido por Cristo na sua vida todos os dias? Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado, eu preciso mudar, eu preciso avançar em santificação, eu vou orar mais, eu vou dizimar, eu vou ser próspero financeiramente, né? Eu vou ser generoso, eu vou servir os pobres, eu vou cuidar da minha igreja, vou amar minha família. Será? Ou será que você está se relacionando? Lembra aquele Deus lá da segunda aula? O Deus que é o sol, mas não teve a claridade dele, então ele parece só um astro parado no céu, sem vida, como se fosse um planeta. Tá vendo? Não tem como. Você precisa viver como um cristão, vivendo como filho de Deus, como discípulo de Cristo, como parte da igreja, como amigo do Espírito Santo. Você vai viver esses 4 pontos, você vai conseguir avançar. Amém? Então avalie seu coração, avalie, não acabe essa aula aqui e vá fazer coisas aleatórias. Tem atividade ali no final para você esquadrinhar o quanto você aprendeu, mas se você chegou até aqui porque tem essa dúvida no coração, me converti e agora? Eis que tudo se fez novo, Paulo falando para os Coríntios na segunda carta. Será que essa novidade é para você? Então tome uma decisão por Cristo, se vincule a uma igreja, avance na fé, que em nome de Jesus seja um novo tempo na sua vida. Amém? Deixa eu orar contigo então em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele nos proporcionou aprender. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra pregada a cada um de nós, aos nossos corações, à nossa carne, à nossa mente. Pai, que em nome de Jesus, se tiver um irmão do outro lado, Deus, que tem alguma dúvida, algum anseio, que ele se manifeste, Senhor, de alguma maneira, que ele tome a decisão por Ti, Senhor, que ele vá até a Tua igreja, a uma casa, que ele busque um pastor, um líder e decida pelo batismo. Pai, se há no meio da nossa congregação algum irmão nessa condição que possa nos procurar, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de conduzi-los para a água do batismo, Deus, para que se alancie contigo como num casamento, Senhor, e que em nome de Jesus sejam transformados dia após dia mediante o Teu exemplo. Se nós oramos agradecendo esse módulo em nome de Jesus. Meu irmão, assim nós encerramos com muita alegria o módulo Eis que tudo se fez novo, e eu quero te convidar em nome de Jesus a seguir o nosso canal, a curtir esse vídeo e encaminhar para alguém que precisa. Eu vou fazer isso, nós faremos isso aqui, eu tenho certeza que alguém precisa esclarecer algumas coisas, alguém recém-convertido, alguém que está em dúvida sobre o batismo, faça isso, encaminhe esse vídeo para alguém, tá? Para ajudar o amadurecimento de fé de alguém que tanto precisa que Deus está lançando contigo, amém? Então, na próxima terça, às 20, com um outro tema, eu te aguardo na Escola Bíblica. Deus abençoe!